qualquer fio condutor que se possa encontrar vem depois de termos a programação definida. Até lá não houve essa preocupação, não houve uma preocupação temática de agregar espetáculos que vão de encontro a um certo pensamento sobre, mas o modo como nós concebemos esta programação tem mais que ver com algo muito pragmático, algo que se relaciona com o nosso interesse, o nosso prazer, na relação com as artes performativas e naquilo que nós gostamos de fazer. Por isso, o programa é povoado por uma série de pequenos formatos, ou formatos de encomenda, ou que põem em evidência o aspecto mais laboratorial, relacional, colaborativo, do que um interesse em programar espetáculos. E talvez esse fio condutor tenha que ver com uma série de uma tentativa de dar a ver diferentes modos de criação artística ou diferentes modos de relação com o público e de partilha com o público. Muitas vezes a tendência é pensar na criação artística, sobretudo na dança, como o formato final sendo o espetáculo, não é? E nós o que quisemos fazer foi dar a ver outros formatos, dar a ver outros modos de criação e de processo, ou seja, o lado experimental também estar aqui a ser partilhado com o público, que ele tivesse acesso não a formatos apenas a formatos muito acabados ou longos, com uma duração de espetáculo normalmente à volta de 1 hora ou 50 minutos, não é? Então nós também quisemos dar importância, relevância a formatos e concretizações que fossem curtas, que fossem as primeiras ideias, também dar a ver a importância do intérprete criador, por isso dar importância também aos intérpretes enquanto criadores, e também o lado colaborativo da dança, da interseção entre áreas, ou seja, não se focar apenas no conhecimento que é gerado através da dança, mas a dança é um local que acolhe muitas outras visões e modos de ver o mundo. Por isso, é daí essa perspectiva da gradação. Há um lado que nós temos enquanto criadores, que é um lado tentacular, não é? É um lado que, lá está, não se cinge por vezes à dança enquanto linguagem única, mas é esta interseção de várias áreas. E aqui também o desafio foi encontrar ou fomentar as parcerias que nós já tínhamos, com tanto das artes visuais como da ciência, da neurociência. Essa foi talvez o desafio mais interessante de como é que nós partilhamos estas afinidades com outros artistas. Influenciou em tudo. Nós não nos consideramos programadores, não é? Por isso tentamos escapar a essa função que é de escolher espetáculos e colocá-los em certos espaços e, então tentamos escapar a isso propondo aos artistas formatos. E esses formatos vão de encontro aos nossos interesses enquanto criadores. Por isso está tudo muito, muito ligado. E como a Sofia disse, temos interesses muito variados que vão da relação da dança com as artes plásticas, da dança com a ciência e da dança em situ, em espaço, em site specific, em relação com os espaços. E nós sempre tentamos dar relevância à forma, ou colocar a forma ao mesmo nível do conteúdo, se bem que esta divisão é um pouco teórica, porque as formas trazem conteúdo, e por isso é que também tentamos escapar a um tema, a um sujeito, porque as formas em si, elas já vão apelar a diferentes conteúdos e a diferentes modos de relação, e depois também permitir essa abertura
na justa posição de conceitos e ideias que o próprio público faz de certas formas. Não há incompatibilidade. Um, a experimentação e o risco, aliás, acho que até o que é preciso, ou que nos parece que é necessário, é criar o contexto certo para que o público saiba o que é que vai ver. Não é? Há qualquer coisa muito curiosa no risco e na experimentação se o público souber que vai ver algo que entra nesse quadro, não é? Gera-se um género de empatia, porque isso acontece aqui no festival. Temos vários momentos em que os artistas são convidados a criar algo num curto espaço de tempo. Pronto. E há uma potência enorme nessa vontade torrencial de fazer algo e de se colocar num sítio que não é muito confortável. E nós sabemos, nós também gostamos dessa sensação, dessa vertigem quase de sobrevivência, não é? Tu tens que fazer algo em que te sintas bem e sintas que aquilo acontece e que há qualquer coisa significativa e pertinente. E acho que acontece a ver, e pronto, pela nossa experiência e por aquilo que nós achamos que é relevante dar aqui aos artistas, essa empatia com o público, se souber que estás num local de risco, se souber que estás a tentar sobreviver, há uma ligação muito forte que se cria. E é isso também que queremos, de certo modo, suscitar. E há um género também de responsabilidade, estás a ver? Porque nós estamos a dar formatos que não são necessariamente acabados, não é? Há essa intenção, e isso aconteceu connosco inúmeras vezes, de nos colocarem em situações, de fazerem-nos convites para fazermos certos trabalhos e depois eles abrirem vias de pesquisa. Pronto. E é essa expectativa que isso eventualmente abra vias de pesquisa para certos artistas. E há enquanto público, nós enquanto público, e acreditamos que outras pessoas enquanto público podem participar no processo de um artista ou nesta divergência ou neste desvio de um artista, estás a ver? Sim, acho que também tem a ver precisamente com os diferentes contextos que são propostos no festival, porque tanto há os contextos de um museu, por isso tanto apela às pessoas que estão habituadas a ir à galeria, ao museu como local onde vão ter a experiência estética, não é? Como a pessoas que estão habituadas a ir ao teatro, como a pessoas que se calhar nunca iriam ter contacto com a dança, mas que por ser num espaço público, por ser num jardim, acabam por ter o contacto com uma aula de dança, por exemplo. Por isso, eu acho, e depois também a questão do audioguia, não é? Há um audioguia que propõe uma visita pela cidade, por isso eu acho que os próprios contextos convidam diferentes públicos e convocam diferentes públicos, é isso. Esse projeto surgiu precisamente porque nós tivemos a experiência de estar em residência na Fundação Champalimaud, no projeto Bridges to the Unknown, e foi uma experiência muito enriquecedora pelo contacto com os neurocientistas, pelo contacto com a investigação que se faz lá e pelos próprios neurocientistas, que são pessoas muito, muito abertas, muito curiosas, muito ligadas, lá está, à experimentação, que é algo que nós estamos intrinsecamente ligados. Por isso havia aqui pontos de contacto que eram muito fortes e nós, pela experiência ter sido tão relevante, achámos que mais artistas deveriam ter esta experiência, este contacto com a neurociência e com o que se faz de incrível na investigação na Champalimaud. Por isso foi um bocadinho a partir daí, foi essa vontade de partilhar, de partilhar esta experiência. E há muitos dos projetos surgiram dessa vontade de
partilhar aquilo que nós fizemos, quer relações institucionais que nós tivemos, interessantes e boas, quer experiências artísticas que também foram relevantes para nós, e de partilhar isso com outros artistas. E o festival foi o contexto certo para fazermos isso. E fazemos em relação à Champalimau, fazemos em relação ao mate, que advém também de uma performance que fizemos aqui e que de repente percebemos que era um contexto ótimo para oferecer a outras pessoas. E depois com o espaço público também, que parte do nosso trabalho, dos nossos últimos trabalhos tem aberto essa possibilidade. Por isso há toda uma lógica de isto que nós fizemos é muito giro, estas pessoas que nós conhecemos são muito interessantes, vamos permitir que outras pessoas também tenham essa experiência. É a criação de comunidade. Uma das grandes preocupações é que, apesar dos recursos serem limitados, apesar das condições não serem as ideais, havia a preocupação de reunir o máximo de pessoas possível à volta desta festa, deste contexto. E daí que este aspecto mais laboratorial, os formatos em que reunimos pessoas em duplas, permitisse abranger mais pessoas, aliás, os observadores, por exemplo. Então criamos toda uma envolvência, ou diferentes formatos que permitem ainda ampliar mais o número de pessoas. Há uma questão de quantidade também, de trazer muitos artistas para o festival e que esses artistas criem ligações entre si. E depois, ao abrir para outros formatos e para outros contextos, também estás a criar ainda mais ligações com o público e com pessoas que têm ou não ligação com a dança. Por isso, a criação de comunidade foi um dos pressupostos assim principais, não é? No início, quando começamos a pensar o festival, como é que nós conseguimos abranger o máximo de artistas possível e chegar ao máximo de pessoas possível. Eu acho que tem muito a ver com esta questão da comunidade e também da dança e da arte ser um ponto de encontro, não é? De encontro e de partilha. Porque no momento em que estamos a viver também há muito eu vou batalhar nesta palavra porque eu acho que nós precisamos mesmo, pode soar piroso, mas eu acho que é mesmo importante nós criarmos empatia e estarmos a criar espaço onde a empatia é exercitada e onde locais onde nós vemos outras manifestações, formas de pensar são partilhadas e de encontro entre comunidade, criação de coletividade, é mesmo muito importante. Por isso eu espero que seja isso que fique também, a arte enquanto local de encontro. Sim. É que seja um contributo, do ponto de vista da comunidade artística, que seja um contributo para sedimentar e consolidar relações entre artistas. E acho que, pelo que estamos a ver até agora, aliás, o que já iniciamos até o momento foi o laboratório do Cumplicidades, que tem lugar aqui no MAT, e que conta com o contributo de alguns neurocientistas. Pelo que percebemos, há até uma vontade muito grande por parte dos artistas de criarem comunidade, e às vezes faltam contextos e faltam pretextos para estarmos juntos e fazermos coisas em colaboração. E arriscar, não é? Sim. Continuar a arriscar, continuar a lançar perguntas, porque é importante questionar, mais do que dar respostas, e partilhar essas dúvidas, partilhar as dúvidas uns com os outros é a coisa mais enriquecedora que nós podemos fazer. E de facto é isso. Atualmente os espaços de apresentação continuam muito focados sobre peças e obras com uma certa duração e com uma certa estrutura, não é? E faltam espaços onde as pessoas possam apresentar algo de curta duração, que provém de uma ideia sem grande desenvolvimento. E nós, ao começarmos até o festival com este laboratório, estamos a reivindicar esse espaço de experimentação e também de criação acompanhada, não é? E é isso, estamos a tentar dizer, olha, também às instituições, nós precisamos de espaços assim, onde possamos estar a criar coletivamente e onde possamos fazer coisas
sem este peso de apresentar algo já finalizado e com jornalistas que vêm filmar e fazer perguntas sobre as suas intenções. Às vezes não há grandes intenções ou grandes projeções, é apenas uma pequena ideia que queremos apenas fazer, e esse espaço do fazer, sem grandes justificações, é fundamental. E pronto, esperemos que isso seja um contributo que o festival dá para o nosso contexto, para o nosso tecido. Obrigada. Boa. Ótimo, obrigado.